Meu saravá fraterno a todos, mais um encontro aqui do nosso canal, o canal do Portal de Aruanda. Para quem não me conhece ainda, que está vendo pela primeira vez um vídeo meu, eu sou Marcelo Gutierrez, sou dirigente dessa casa, a Casa do Cacique Pena Dourada, um sacerdote de Umbanda e apresentador desse programa. Agradeço a todos que me assistem e nos últimos vídeos eu tenho colocado assuntos que as pessoas têm me perguntado lá no Facebook ou através de enquetes que eu tenho colocado também ali para a manifestação das pessoas que têm dúvidas. O assunto de hoje é animismo. Mas o animismo, de como evitá-lo durante o processo de desenvolvimento mediúnico, né? O que é o animismo, antes de mais nada? O animismo é uma intervenção, é uma influência do médium, da pessoa, durante as suas práticas ou durante o processo de desenvolvimento mediúnico. E todos nós sabemos que, de uma certa forma, todos nós não, né? Vamos dizer assim que a maioria que estuda mediunidade vai saber que de alguma forma há uma influência do médium durante o seu descortinar mediúnico. Não tem como, porque para muita gente é algo novo, né? Ela é um campo vasto de experiências em que a mediunidade proporciona ao seu noviço, né? Então, é evidente que quando a gente não conhece um campo, a gente não tem uma excelência naquilo que envolve aquele procedimento, nós vamos ter uma influência maior ou menor. Então, o animismo, ele acaba sendo muito grande e até algo que não tem como se evitar durante o desenvolvimento, durante as primeiras manifestações, as primeiras interatividades que ocorrer com os seus guias, com o seu astral, com as entidades que lhe assistem. Eu costumo dizer que, e a gente observa muito, e estudiosos desenvolveram essa observação, que a cada 100 médiuns observados, apenas 2 podem ser considerados inconscientes. Mas aí a pessoa está me perguntando: Marcelo, como é que você chega nessa conclusão? Quem estudou isso? Isso é embasado em observações costumeiras das manifestações e do que os médiuns às vezes também acabam passando aos dirigentes e aqueles que estão sendo os tutores da evolução e do estudo mediúnico. Existe a mediunidade tem fases, né? E ela varia muito de acordo com o grau mediúnico. Então nós vamos ter desde uma irradiação até uma possessão. Então tem a irradiação, tem a manifestação consciente, onde a pessoa lembra de tudo, tem a semiconsciência, que ela varia do grau mediúnico da pessoa ou com o tempo, com a afinidade que existir com a sua entidade, com o seu guia, com o seu protetor, você terá uma passagem, uma evolução de algo que é consciente, que você lembra de tudo, para uma semiconsciência, onde você lembrará durante um momento de trânsito
algumas coisas e outras serão apagadas da memória. Por que apagado? Tem um procedimento, o astral ele tem sabedoria para apagar aquilo que o médium poderá interferir de forma comprometedora ou negativa. Aí nós teríamos num estágio mais avançado a inconsciência, onde o médium não lembra de nada, até uma possessão, que daí já é uma coisa bem mais rara atualmente. Por que os guias, no passado se ouvia muito dizer, eu não lembro de nada, as pessoas esqueciam durante a incorporação, elas não a mente era apagada, e hoje em dia menos isso. Hoje nós vemos mais os médiuns lembrando. Por que os médiuns lembram? É porque eles têm que ter uma participação evolutiva, eles precisam aprender alguma coisa, porque senão, imagina só, todas as vezes que houvesse uma incorporação, esse médium esquecesse de tudo, ele seria uma simples marionete e ele não aprenderia nada. E aí, o que ele poderia passar se ele não está aprendendo nada durante a consulta e durante o trato mediúnico? É muito complicado quando a gente para pensar nesse aspecto. Agora tem um outro detalhe, tem muitos médiuns que, para não desqualificar a sua mediunidade, a sua incorporação, ele tem mania de dizer, eu não lembro de nada, Isso é balela, isso também é mito, porque a maioria das pessoas hoje, elas são de consciente para semiconsciente, né? Algumas até só irradiam. Então, a gente vai se prevalecer e vai perceber que não tem essa conversa de que não lembra de nada. Isso é uma situação que as pessoas, às vezes, para não perder a credibilidade, acabam colocando que esquecem de tudo, para dizer, tudo que aconteceu aí foi a entidade que fez. Eu não sei absolutamente nada. Desculpe. Isso é uma mentira. Isso não é real. Antigamente, quando se ouvia mais sobre esses assuntos, e muitos eram realmente inconscientes, era porque não havia outra maneira a não ser o médium ser pego a laço mesmo para a entidade, porque senão ele não faria, ele não desempenhava a sua missão de médium, porque mediunidade é missão, não é entretenimento, não é festa, não é oba-oba. E muita gente às vezes entende isso, eu vou desenvolver minha mediunidade porque eu não sei o que, e vai numa condição e num objetivo mais de entretenimento do que propriamente o cunho mediúnico e do que representa essa faculdade que é nos doada pela espiritualidade maior, pelas forças maiores, para que nós possamos nos aprimorar como seres universais. Não entretenimento, não é a roupa mais bonita, não é o charuto, não é o penacho, não é a roupa vestida do santo. Nada disso é que vai qualificar o médium, se o médium está mais ou menos incorporado. O grau mediúnico é outra história. Alguns têm mais graus mediúnicos do que outros. Você tem mais mediunidade do que eu, você é melhor? Não. Se você tem mais mediunidade, se você tem mais percepção, é porque mais trabalho você tem, mais ferramentas foram lhe dadas. Então, por sua vez, mais necessidade de trabalhar você tem. Então, você tem mais atribuições, uma missão mais apurada. Então, tome cuidado, não se julgue o máximo porque você é mais médium, ou entre aspas, tem mais atribuições e mais perceptividades diante das coisas mediúnicas. Isso não lhe torna melhor do que nada, muito pelo contrário, são mais ferramentas. Se você tem mais ferramentas, é sinal que você tem que trabalhar mais. Então, sobre o aspecto, como evitar o animismo durante a incorporação?
Você, durante o processo mediúnico das suas incorporações, você vai perceber muitas vezes que você, acho que vou largar a mediunidade, porque eu lembro de tudo está na minha cabeça, eu não consigo melhorar isso, eu não consigo entender e ter a segurança que aquilo que eu estou fazendo é do astral, é de um guia, é de um espírito, porque eu lembro de tudo e eu não me sinto à vontade por conta disso. Então, meu amigo, você está pisando em ovos, você não está entendendo o que é a mediunidade. Incorporação é incorpore, é algo que vem de fora e incorpora. Se ele incorpora, ele age o quê? Aqui no primeiro chakra seu, que é o chakra coronário, e depois vai para o frontal, laríngeo, o bulbo, que é o sistema nervoso, cardíaco, esplênico, gástrico, básico, genital. São os chakras. E quanto mais equilibrado você estiver com esses campos vibratórios, mais condição de você estabelecer sintonia e frequência com o seu guia. Aí você vai perceber naturalmente aquilo que é da inteligência superior, que incorpora e traz aqui nesse chakra aqui do coronário e vai canalizar, vai buscar as suas informações, os seus registros de conhecimento, onde ele acionará esses arquivos que muitas vezes são de outras encarnações e eles vão te dar o subsídio que você precisa. Quando há a maior afinidade, e isso é inerente ao desenvolvimento mediúnico, você vai confiando no guia que vai estar se aproximando, as informações, além de desencadeadas no seu saber, vai também trazer a inteligência do guia, a inteligência maiúscula, que ele a introduzirá na sua cabeça, na sua mente espiritual, e você como aparelho, que é um aparelho mesmo, nós somos aparelhos, como um rádio que tem uma antena, e essa antena ela é sintonizada na gente, bem sintonizada, a frequência será melhor e a informação será melhor também. Médium que não tem prudência, médium que chega distorcido num terreiro ou numa casa espírita, médium que bebe, médium que tem vida desvirtuada, médium que pragueja, médium que só tem composições negativas nos seus chakras, os guias não terão uma qualidade de frequência e de sintonia. Então não será boa a incorporação. Incorporação é isso, gente. Para que você influa menos durante o processo mediúnico, que o animismo acabe sendo menor e a influência da entidade seja maior, aumente o equilíbrio e o alinhamento do quê? Das fontes onde esse guia vai atuar. Se é um aparelho mediúnico, como às vezes alguns dos guias chamam nós de cavalo, é o cavalo mesmo, que ele monta em cima de você, ele fica aqui atrás e ele vai lá, ali ó, canalizando as suas frequências, onde ele vai trazer as informações. Então, é uma marionete, entre aspas? Sim, porque o guia, ele vai, através da incorporação, atuar aonde ele consegue uma melhor conexão. E se a conexão for boa, a mediunidade será boa. E se você vai perceber que a sua influência se tornará menor, é porque a sintonia estará maior. Se você está com dificuldades de trazer uma boa sintonia com esse seu guia, é porque você, de alguma forma, está atrapalhando essa frequência. E isso é com fonte de pensamento. Quando a gente fala firma a cabeça dentro dos terreiros, entre em sintonia. Se você é médium, você terá uma maior canalização. E quanto maior o seu desenvolvimento,
a frequência melhora. Quanto maior entendimento do processo mediúnico, você interfere menos. E aí, como eu disse, as variações se darão por conta do quê? Do grau mediúnico. Alguns precisam trazer mais fontes para que esse grau aumente. Ou, à medida que o tempo passa, você vai naturalmente aprimorando essas conexões. Para isso, gente, é necessário estudo. Mediunidade parece muito bonita, é bonito ver as manifestações. Existem alguns que são extremamente anímicos mesmo. E talvez a pergunta venha a calhar no sentido de que o que é o excesso de animismo? É quando a gente observa extravagâncias, coisas que não tem nada a ver com algo que seja superior, exacerbação de vaidade, conversas desconexas, assuntos que não são próprios do vocabulário de uma entidade que não viveu a nossa época. É muito comum nós vermos manifestações de médiuns falando de Facebook, médium falando de marcas que são contemporâneas à nossa, falando histórias que acontecem na televisão, que são coisas que os guias não vão ter esse tipo de vocabulário, gente. Então, o que acontece em situações como essa? É animismo, é uma interferência do médium na manifestação do guia. E o guia não consegue trazer a informação dele, né? E não é que alguém vai dizer, mas você quer me dizer que o guia não sabe que existe o Facebook? Os guias não sabem que existem as marcas? Eles sabem que existem tudo, até porque começa tudo lá. A energia das tecnologias, nós somos cópia do que já aconteceu há muito tempo lá, não as marcas, não a Coca-Cola, não o caldo Knorr, não é isso que eu estou falando. São coisas que nós trazemos para cá do conhecimento do astral, e aí nós passamos para as manifestações do mediunismo. Mas isso em termos de tecnologia. Agora, papo de furado, papo de aranha, não é. Coisas que não pertencem ao vocabulário do guia, isso realmente é animismo, e animismo que precisa ser trabalhado. O médium precisa entender que ele tem que aprender a conexão apropriada com o seu guia para parar de ter essas interferências, para atrapalhar a mensagem com qualidade, né? Para não ficar lá influenciando a mensagem e a consulta. Então isso, gente, é através do desenvolvimento mediúnico, é através desses aprimoramentos, dessas conectividades, dessa vontade de se afinar com o guia espiritual pelo qual assiste o seu médium. É básico, mas isso só se minimiza quando há realmente interesse do médium. Porque se depois de um determinado momento o médium ele está há muito tempo, ele continua interagindo, ele continua interferindo, ele continua influenciando, a tendência do guia é se afastar mesmo. Porque se ele vai ver que ele não consegue desempenhar um bom trabalho, porque ele também responde para algo maior, ele acaba se afastando. E aí onde há o perigo, o afastamento da entidade superior, pode entrar um quiumba no meio, um espírito embusteiro que pode se passar pela entidade e fazer coisas perigosas com o seu médium. Isso geralmente são médiums vaidosos, inescrupulosos, charlatões, são pessoas que acabam fazendo coisas que o astral não aprova mesmo, o astral superior, ou ele vai fazer por conta própria, aí será uma coisa pior que o animismo, será a mistificação, ou ele vai acabar abrindo o campo para um espírito embusteiro, que é o grande problema de muitos médiuns que acabam tendo problemas e acabam largando a mediunidade e condenando a mediunidade, mas foi falta de instrução e foi falta de querer aprender.
parar de entender o mediunismo como um momento de entretenimento e de oba-oba, que isso não cabe à missão mediúnica. Ok, gente? Eu espero que eu tenha respondido essa questão. Abra o seu campo, deixe a mediunidade fluir, se aprimore, estude, aprenda a ser médium, para que a entidade que lhe assiste possa fazer um bom trabalho e os dois evoluírem juntos. Você como um aparelho dele e ele como o guia espiritual que quer carregar os seus filhos para a evolução. Ok, gente? Eu estou aqui aberto, essa é a Choupana Pena Dourada, para quem quiser um dia me conhecer. Todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, estamos aqui para as nossas giras públicas dentro do universo da Umbanda tradicional. E estou aberto aqui para novos assuntos, é só me mandar lá no YouTube ou nos meus perfis do Facebook, para dúvidas, perguntas, divergências, como sempre digo, sempre prevalecendo o respeito e o bom senso. Ok, gente? O meu saravá fraterno, que os guias, os orixás, as forças espirituais sublimadas continuem iluminando o caminho de todos nessa jornada existencial. Axé.